Paulo, a igreja de Colossenses, no seu capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 14. Colossenses 2, 14. Carta de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 2, versículo 14, um livro do Novo Testamento. E vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em torno da sua palavra, para aprender com ela, para aplicá-la em nossa vida, meu Deus, a fim de que cause o efeito que o Senhor deseja. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema da mensagem dessa manhã é enfrentando a culpa. Culpa. O que é culpa? Culpa é uma responsabilidade atribuída por algo que é mal, ruim ou até mesmo por um desastre. Culpa pode ser ou não um sentimento. Por exemplo, existe a culpa que é colocada por uma autoridade instituída. A pessoa faz algo de errado, vem o juiz e a sentencia como culpada. Nesse sentido, a pessoa vai sofrer as consequências dessa culpa que lhe foi atribuída. Mas nem sempre a pessoa se sente culpada. Porque o que tem de criminoso inocente, do ponto de vista dele, é uma grandeza. É muita gente. Mas, por exemplo, é impressionante como o ser humano tenta se livrar dessa culpa mesmo quando ele é culpado. Quem não se lembra de Adão? Quando Deus chegou para ele, o confrontando e disse: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ao invés dele responder sim, eu comi, ele falou: não, a mulher que tu me deste. Inclusive tem gente hoje que acha que Deus escolhe, né, um homem para uma mulher. Não. O único que não teve escolha falou: a mulher que o Senhor me deu me fez errar. Então Deus não vai ouvir isso de novo de ninguém. De ninguém. Você escolhe o seu cônjuge. E Eva, então, não podemos deixar de falar dela. Deus falou: é verdade, etc. E aí Eva, não foi a serpente. Desde os primeiros, desde os nossos pais, os seres humanos tentam se livrar da culpa. Existe uma outra culpa, aquela culpa que pessoas colocam em pessoas, não necessariamente uma autoridade. O marido sai atrasado de casa e culpa a esposa, tá vendo? Se você não tivesse enrolado um pouco mais lá no banheiro, nós não chegaríamos atrasados. Normalmente quando alguém fala isso é porque a culpa é dele. Ou então a esposa precisa fazer algo e o marido não vai com aquela vontade toda, ela tenta, quebra alguma coisa, a culpa é sua, porque era para você fazer isso e não eu. Enfim, e há uma outra culpa também, é aquela culpa que a pessoa coloca em si mesmo. Esse é um sentimento complicado. Essa semana eu estava conversando com um casal, e eles me relataram o fato de que um neto, ao ver a sua avó tendo uma parada cardíaca, tentou ressuscitá-la. Fez todo o procedimento e ela não ressuscitou, e isso fez com que ele ficasse muito triste e entrasse em uma crise emocional. Tamanha era a culpa que ele sentia por não ter conseguido ressuscitar a sua avó. A verdade é que muitas vezes nós colocamos culpa em nós, quando na verdade não existe culpa. Aquele jovem não era culpado, não foi culpado, não estava no controle dele.
Irmãos, deixa eu dizer uma verdade: coisas que não estão no nosso controle, nós não devemos nos culpar em nome de Jesus. Não está no nosso controle. A culpa pode ser algo atribuído por alguém, uma pessoa pode colocar uma culpa na outra, e às vezes a própria pessoa coloca em si. Indo para o texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que havia uma cédula. Essa cédula, na cultura greco-romana daquela época, era um documento onde todas as dívidas da pessoa constavam ali. A pessoa errava, e aí alguém anotava naquela cédula, naquele escrito de dívida. O apóstolo Paulo, ele pega esta cédula, esse escrito de dívida, e resolve fazer uma ilustração. Porque, irmãos, se você não se acha culpado, saiba, você é culpado. Eu sou culpado. Todos os seres humanos são culpados diante de Deus. E essa culpa diante de Deus é por conta dos pecados. Todos nós somos pecadores e, portanto, culpados. Mas, e louvado seja Deus por esse mas, Jesus pegou o nosso escrito de dívida, pegou a nossa cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, que revelou que nós somos pecadores, e ao invés de nos condenar, Jesus foi, subiu numa cruz, morreu e ressuscitou para nos inocentar. Logo, somos justificados pela fé por meio de Jesus Cristo, conforme nos diz Romanos 5:1. E aí vem a minha pergunta: por que nós andamos como se fôssemos culpados? É verdade que a cédula, esse escrito de dívida, era contra nós. Existem coisas que nós fizemos no passado, terríveis, mas Jesus levou elas na cruz. Jesus as cravou lá. E eu fico pensando todos os meus pecados ali na cruz, e se só houvesse eu no mundo, ali estava a razão pela qual Jesus quis se entregar. Se você se sente culpado por alguma coisa do passado, saiba, Jesus a levou na cruz. Acredite nisso. Pastor, eu não sei, você não sabe o que eu fiz coisas terríveis. É verdade, eu não sei o que você fez, mas eu sei o que Cristo fez. E o que Cristo fez? Pegou o seu escrito de dívida, pegou os seus erros, pegou as suas traições, pegou as nossas iniquidades e as levou na cruz. E a palavra de Deus diz que este castigo nos trouxe a paz, porque foram as nossas iniquidades que fizeram Jesus se entregar por livre e espontânea vontade. O motivo pelo qual Jesus morreu foi porque ele se entregou para nos dar a oportunidade da inocência. Por isso que hoje já não pesa mais a culpa do pecado sobre nós, a condenação do pecado sobre nós. Se você neste momento está se sentindo culpado por algum pecado cometido, em nome de Jesus, vá até Ele, ore, e Ele vai te perdoar, e essa culpa será retirada de você. Creia nisso em nome de Jesus e enfrente a culpa de frente. Não se acovarde em nome de Jesus diante das coisas que foram feitas de errado e que Cristo disponibiliza o perdão por intermédio da cruz. Por que permitir que a culpa devore a alma? Por que permitir que a culpa assole seu coração? É isso que Cristo não quer na sua vida, e por isso Ele morreu. Ele sofreu para que nós tivéssemos sim aflições,
mas que não sofrêssemos sem necessidade. E sofrer sem necessidade é o que muita gente hoje está vivendo. Por quê? Porque se esquece de olhar para a obra de Jesus Cristo na cruz. E esse esquecimento causa muitas dores, causa muitos sofrimentos. Coisas que não estão no nosso controle, irmãos, nós devemos entregá-las a Deus. É isso o que Jesus nos orienta. E como eu posso enfrentar a culpa que tanto me machuca? Como de fato eu posso enfrentar a culpa que eu tenho? Em primeiro lugar, olhando para Jesus, se lembre de Jesus, não tire Jesus do seu pensamento. Porque se você fizer isso, você estará em constante memória. Jesus morreu por mim para que eu não fosse culpado. E deixa eu dizer uma coisa, Jesus é especialista em tirar culpa. Por exemplo, lá em João 8, nos seus versículos 10 e 11, uma mulher chegou até Jesus carregada por homens que a apedrejariam. E aquela mulher foi colocada ali, e Jesus diz algo para ela muito interessante. Aquelas pessoas iriam apedrejá-la e Jesus estava agachado, depois Jesus se endireita, e existe uma verdade muito linda ali. Jesus se endireita e diz assim: aquele que estiver sem pecado, agora atire a primeira pedra. Aí foi saindo um a um. E Jesus voltou a escrever no chão. Passada essa cena, Jesus olha para a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela fala: não estão mais aqui, não me condenaram. Jesus responde para aquela mulher: nem eu também te condeno. Nem eu te condeno. Se você está sendo julgado por alguém injustamente, não deixe que o que essa pessoa fala invada o seu coração. Não leve em consideração o que as pessoas acham de você. Leve em consideração o que Cristo acha de você, o que Cristo pensa, porque Cristo sim poderia nos julgar, poderia nos condenar pelos nossos erros e pecados, mas ao invés disso, Ele subiu numa cruz, rasgando, cravando a cédula que era contra nós lá. Então, em nome de Jesus, não vamos mais viver debaixo desse sentimento que nos assola. Em nome de Jesus, Jesus sofreu tanto para tirar a culpa. Aproveite isso, aceite a graça de Deus em nome de Jesus. Jesus comprou você com o seu sangue, é o que nos diz 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 18. Você não tem um preço de algum metal desta vida que perece, não. O nosso preço foi o sangue de Jesus Cristo. E quando nós aproveitamos isso, quando nós valorizamos isso, nós vivemos este intenso poder dado pelo sangue de Jesus Cristo. Que poder? O poder da purificação, o poder da reconciliação, o poder da regeneração, o poder no futuro da glorificação. Então, em nome de Jesus, tire essa culpa, enfrente essa culpa de frente, lembrando sempre de Jesus. Lembre-se do que Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno. Não importa se as pessoas te condenam, Jesus diz: nem eu te condeno. Portanto, vá para os pés dele e ele falará isso para você. Porque nós temos que ir até Jesus, né? Se nós ficarmos com essa culpa e sem olhar, sem lembrar de Jesus, não vai resolver nada. Nós temos que ir até Cristo. Nós temos que ir até Jesus.
Se nós temos que lembrar de Jesus, em segundo lugar, nós temos que crer em Jesus, irmãos. Crer em Jesus. E eu apresento o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, quando Jesus falou assim, traz o seu marido, imagina o que aquela mulher teve que sentir para responder. Não, eu não tenho marido. E Jesus, é verdade, você já teve 5. E o que você está neste momento não é o seu marido. Não é. Aí a mulher olhou para Jesus e falou assim, eu estou vendo que o Senhor é profeta. E eu acho uma coisa fantástica ali, João 4, 16 a 28 está essa história. Jesus olha para aquela mulher, depois dela dizer que o Messias viria, e Jesus disse, eu sou o Messias. Já repararam que Jesus não costumava fazer isso? Jesus não costumava dizer, eu sou o Messias. Lá em João 6, quando Pedro disse, não, você é o Filho de Deus, e etc., para quem iremos nós? Jesus disse, olha, não falem para ninguém isso. Por que Jesus se revelou para aquela mulher? Porque Jesus se revela para aquele que crê nele. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus pode tirar a sua culpa? Você crê que Jesus pode arrancar qualquer tipo de sentimento ruim do seu coração? Então vá até Ele. Jesus se revela para quem crê nele, para quem é sincero com Ele. Irmãos, não é vergonha nenhuma ter sentimentos ruins, isso é consequência do pecado. A vergonha está em alimentar isso e começar a viver com isso, sendo que Jesus morreu na cruz para que a gente não precisasse passar por certos tipos de coisa. E sabe, existem alguns tipos de culpa que são complicados. Por que a ênfase é ir até Jesus e confessar? Porque supondo que um marido traia a esposa, ou a esposa traia o marido, e o traído descobre. E a pessoa traída vai chorar, vai sentir aquela dor, aquela tristeza. A pessoa que traiu pode até sentir culpa, mas vai sentir culpa enquanto aquela pessoa estiver chorando. Olha o que eu fiz, etc. Quando a pessoa melhorar, ele provavelmente estará novamente suscetível ao mesmo erro. Agora, quando nós cremos em Jesus e nos achegamos a Jesus, esse arrependimento é genuíno. Não, eu não vou errar, porque eu adoro a Cristo, porque eu sou de Cristo. E quando nós colocamos Cristo acima de qualquer coisa na nossa vida, a culpa é arrancada de uma maneira genuína, porque aí sim a culpa dá lugar ao arrependimento. Arrependimento e culpa são coisas completamente diferentes. A culpa traz dor, sofrimento. O arrependimento promove mudança. Mudança no pensamento em relação àquilo. Mudança de sentimento em relação àquilo, que traz como resultado mudança de atitude em relação àquilo que é ruim. Então nós não devemos nos sentir culpados, nós devemos nos arrepender. E isso só acontece quando chegamos a Jesus, crendo nele. Porque a culpa destrói, Cristo restaura. A culpa machuca, Cristo cura. Só que para isso nós temos que crer. E quando eu digo isso, é porque a gente vê hoje em dia uma certa onda de pensamento que diz assim: encontre força em você. Olhe para você, você é forte, você pode, você tem condições. Se nós formos por essa linha de pensamento, nós estamos perdidos por uma razão. Quando nós olhamos para nós mesmos, o que encontramos? Agora, quando nós permitimos que a ação de Deus opere em nossa vida, a coisa muda de figura. Não vá pelo seu pensamento, não vá pelo que você acha de você, vá pelo que Cristo acha. Digo isso de novo para enfatizar. Então, em Deus eu encontro força para a cura, não em mim mesmo. Em Deus eu encontro perdão, não em mim mesmo. Em Deus eu encontro restauração e não em mim mesmo.
porque é só nos afastarmos de Deus e os sentimentos tóxicos voltam. É só eu me aproximar de Deus e os sentimentos tóxicos vão embora. Então lembre-se de Jesus o tempo inteiro, creia em Jesus e reconheça e confesse Jesus como Senhor da sua vida. E aqui eu quero trazer o exemplo do ladrão na cruz. Aquele homem, para estar na cruz, com certeza, matou, roubou, fez coisas horríveis. E ali, estando prestes a morrer, faltando poucos minutos para partir deste mundo, ele encontrou a vida. Mas é interessante, e alguns se esquecem disso. O ladrão começou ofendendo Jesus também, aquele que se converteu. Ele não se converteu ali, ele começou ofendendo Jesus. Só ela é lá, Mateus capítulo 27, versículo 44. Mas ele começou a perceber atitudes em Jesus que fez com que ele entendesse que Jesus não tinha pecado nenhum. E aí ele fala para o colega dele, de cruz, se é que podemos chamar assim, para o colega dele de cruz: este nenhum mal fez, nós estamos aqui porque merecemos. Olha, reconheceu. Nós estamos aqui porque merecemos. Este nenhum mal fez. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, reconheceu Cristo, reconheceu o seu erro e confessou Cristo como Senhor. E aí ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceba que aquele homem não sabia de absolutamente nada acerca do evangelho propriamente dito, mas uma coisa ele sabia: que Jesus era Senhor. E quando ele confessa Jesus como Senhor, Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, a sua culpa foi retirada. Os homens estão te condenando, mas eu estou te salvando. Hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos que confessar a Jesus, viver por Jesus e buscar a opinião de Jesus. Se coisas horríveis aconteceram na sua vida, vá até Jesus e Ele tira esse sentimento de culpa. Porque Ele morreu, porque Ele te ama. E ama muito. Os irmãos entenderam que nós não estamos falando aqui de autoajuda? Nós estamos falando aqui para você, para eu, buscarmos ajuda em Deus, em Cristo. Nós devemos buscar ajuda em Jesus. E é interessante que hoje muita gente acredita que este evangelho está ultrapassado. E à medida em que as pessoas acreditam nisso, os índices de depressão, de tristeza, só aumentam. Agora, aquele que vai até Jesus, alcança a cura do Senhor. Enfrente a culpa, pelo sangue, pelo amor e pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Ele seja a glória. A culpa é como uma grande bola de metal amarrada por uma corrente ao nosso pé, ou aos nossos pés, nos prendendo. E ela pode se manifestar de muitas maneiras, ou pode vir de vários motivos, ou por vários motivos. Por exemplo, tem pessoas que se sentem culpadas por algo que fez recentemente ou há muito tempo atrás. Ou pode ter gente culpada por coisa que não fez. Culpada por ter dito algo que se arrepende muito, mas ainda se sente culpado pelo estrago que fez. Ou arrependido, ou culpado pelo que não disse. Tem até pessoas culpadas pelas escolhas que fizeram. Há aquelas que carregam sobre si a culpa, inclusive daquilo que não fez, ou daquilo que não foi a sua escolha. Digo, pessoas se sentem culpadas por abusos, de todos os tipos, moral, físico.
Mas nós ouvimos hoje que Jesus é maior do que toda a nossa culpa. E que Ele levou sobre si as nossas culpas e cravou na cruz do Calvário aquilo que nos condenava. E ainda que o mundo nos condene, ainda que o nosso coração nos condene, a Bíblia diz que Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele levou sobre si a nossa culpa e Ele diz: eu não te condeno. Mas é preciso buscar a Jesus, porque Ele se revela a quem crê nele. Vamos orar? Cobre a sua cabeça, feche os seus olhos. E lembre que nós não somos guiados por sentimentos ou pensamentos. Meus irmãos, meu amigo, nós somos guiados pelo que a Bíblia nos diz, é pela fé. E a Bíblia nos diz que Ele levou sobre si as nossas culpas. E nessa manhã, você ouvindo a palavra do Senhor, em algum momento o Espírito Santo, você jovem, adolescente, adulto, Ele te fez lembrar de algo que tem machucado o seu coração. A culpa destrói, mas Jesus restaura. E Ele está aqui para restaurar você. E o Espírito Santo te falou ao coração, te fez lembrar para dizer a você: hoje é dia de restauração. Então nessa manhã, você que ouviu a palavra do Senhor, gostaria de ser lembrado em oração, por favor, levante a sua mão para orarmos juntos. Amém, 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 glória a Deus, amém. Jovem, você gostaria de ser lembrado em oração, algo que tem feito, e você diz: eu não quero mais fazer, eu preciso da ajuda de Jesus, e hoje eu vou à procura do Senhor, quero ser lembrado em oração. Há alguém assim? Amém, amém. Na galeria, Deus falou ao meu coração: pastor, eu não quero mais sentir esse peso da culpa, eu quero ser aliviado pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, eu quero ser lembrado em oração. Mais alguém? Na galeria, amém, amém, amém. Agora, você que está aqui conosco nessa manhã, tem frequentado a igreja, os cultos, mas ainda se sente culpado, culpada, porque ainda não entregou a sua vida a Jesus, e Deus está falando ao seu coração. Você entende que quer ser uma nova pessoa, e hoje você entendeu que só Jesus pode te aliviar da culpa dos pecados, e gostaria de nessa manhã ser lembrado em oração: pastor, eu não sou crente ainda, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não quero mais esse peso do pecado, eu não quero mais ser culpado, eu quero ser aliviado deste fardo que me oprime, me aprisiona, eu quero me render a Jesus. Por favor, ore por mim, levante a sua mão. Há alguém assim? Eu não sou crente ainda, amém, eu vi sua mão lá no fundo. Eu não sou crente ainda, mas eu quero Jesus, eu quero ser aliviado dessa culpa, ore por mim, pastor. Mais alguém? Levante a sua mão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não quero mais carregar esse peso do pecado, ore por mim, pastor. Mais alguém? Não deixe para amanhã, tome esse alívio no seu coração através da graça de Jesus. Por isso levante a sua mão, pastor, ore por mim nessa manhã. Há mais alguém? Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar. Pai, obrigado.